Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma pergunta tão interessante no meu direct lá na rede vizinha. A pessoa falava assim: Gisela, eu tô muito chateada porque tinha um objetivo que eu queria atingir e eu persegui esse objetivo ao longo de muitos anos da minha vida. Eu fiz muitas coisas, fiz lei da atração, visualização, fiz tudo que é tipo de coisa possível e imaginável dentro da legalidade, né, para poder atingir esse objetivo. Ele demorou alguns anos para acontecer. Só que quando ele finalmente aconteceu, a minha vida perdeu sentido. Ela relata o objetivo dela, ela queria um cargo profissional que ela batalhou muito para conseguir. E finalmente, quando aquilo chegou, ela relata que a vida dela ficou sem graça. Não lembro exatamente o texto dela, mas ela falou algo assim: aquilo dava sentido para minha vida, querer aquilo, né, ter aquele desejo trazia graça para minha vida. E agora minha vida tá sem graça, tá sem sentido, porque não tem nada que eu almeje tanto quanto aquele sonho que eu tinha. O que você sugere que eu faça para lidar com essa sensação de vazio? Eu achei a pergunta dela muito interessante porque a maioria das pessoas me escreve relatando o oposto, que quer uma certa coisa e essa coisa nunca chega, a pessoa está ansiosa, desejosa daquilo e aquilo não chega. E a questão dela era oposta. Ela queria muito, batalhou muito para conquistar, fez vários tipos de cocriação, estudou, enfim, se preparou, e quando a coisa chegou, a coisa perdeu a graça, não tinha mais sentido de ser. Porque o que dava graça para a vida dela era o desejo, era ir atrás de algo que ela queria, não era o objetivo em si. Quando o objetivo chegou, saciou esse desejo do ego e a vida acabou perdendo significado. Pensando nisso, eu trouxe um texto para vocês que é bem análogo a essa questão. Claro, é um texto de um autor novo, eu nunca falo dele aqui, né? Então acho interessante sempre a gente trazer novidades. É do livro do Osho, o Meditações para o Dia. E tem, dentre os textos que tem aqui, todos são muito bons, mas tem um que é bem análogo a essa questão do desejo, que ele fala o seguinte: normalmente o homem é vazio, oco. Essa é a sua amargura. Ele quer se encher. Por isso vive se entupindo de comida, dinheiro, coisas, todos os tipos de tranqueiras que a tecnologia lhe oferece. Mas permanece o vazio interior e ele continua vazio como sempre. Na verdade, você começa a se sentir assim quando está cercado de toda espécie de coisas. Em contraste, seu interior parece muito pobre. A busca por dinheiro, poder e prestígio tem o objetivo básico de criar uma plenitude de ser, mas é uma direção errada. Não é assim que alguém se torna pleno. O caminho para se tornar pleno é por meio do amor, da oração, da graça. Só há um jeito de você se tornar pleno: impregnar-se de Deus, estar disponível a Deus e a toda a sua glória e esplendor. Ame a existência e você ficará pleno. Ame incondicionalmente e você transbordará. E o momento em que uma pessoa transborda é o momento dela ir para casa. Ela chegou. A satisfação é tremenda. Eu achei esse texto tão lindo, tão profundo. Claro, algumas pessoas podem interpretá-lo ao pé da letra e falar: então Osho era contra a prosperidade, então eu não tenho que ter dinheiro. E não é isso, tá, gente? É muito mais profundo do que isso. O Osho não era contra a prosperidade, muito pelo contrário, né? Ele sempre foi a favor da prosperidade. Inclusive, uma das frases do Osho é: o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Então ele é a favor da pessoa ter uma vida próspera, desfrutar do bom e do melhor. Isso não é um problema. A questão que ele está propondo aqui para a gente refletir, que vai muito ao encontro desse tema que essa colega nos trouxe, né? É assim, muitas vezes a gente acha que vai ser pleno, que vai ter uma satisfação interior, uma realização, buscando as coisas do mundo, atingindo certas metas
que são metas que vêm do ego, de vaidades, de autoafirmação, de desejos do ego. E quando a gente finalmente realiza essas metas, a vida perde a graça, a gente continua se sentindo vazio. As coisas ficam sem sentido, porque o maior desejo do ego que você tinha foi realizado. E aí o sentimento de vazio permanece, a vida fica sem significado. Como é que a gente resgata esse significado? De acordo com o que ele propõe aqui, é quando a gente se abastece de Deus, da graça, da poesia, da oração. Como é que a gente faz isso? Se conectando com a fonte criadora, descobrindo que o pertencimento é interno, ele não é externo, que a realização vem de dentro, não vem de fora, que a verdadeira paz não vem de máscaras sociais que a gente usa para fingir que é pleno, que é sereno. Não, a verdadeira paz, a verdadeira plenitude vem de dentro, de uma consciência, de um estado de consciência, que é aquele estado onde não tem tantas ondulações, né, que são aquelas oscilações dos desejos do ego. Ah, Gisela, mas não é bom ter ambição? Claro, se você for conversar com uma pessoa que está focada nos desejos do ego, ela vai te falar, não, é muito bom ter ambição. A questão, gente, é que a ambição ela vem do ego, ela não é fruto de uma percepção. E querer de maneira incessante não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, só traz mais vazio. Porque não adianta conquistar as coisas do mundo, né, e não conquistar a si mesmo. A única conquista verdadeira, genuína, que vai trazer essa realização, essa paz que a gente tanto quer, é a conquista de nós mesmos, é a conquista do nosso mundo interno. E esse despertar, ele só pode vir através do autoconhecimento, da conexão com a fonte criadora, da conexão com Deus. Quando eu falo Deus, você não precisa necessariamente acreditar em Deus. Estou falando da fonte criadora, estou falando da sua essência. Então quando você fecha seus olhinhos, olha para dentro, quando você medita, quando você ora, quando você ouve músicas que elevam a sua vibração, quando você consegue sentir compaixão genuína por alguém, quando você consegue sentir gratidão, mas não é aquela gratidão da boca para fora, aquela coisa só para mostrar para os outros que você está grato. Não, não é uma performance, né? É uma consciência que vem de um estado de percepção. Então é por isso que muitas vezes quando a gente está preso aos desejos do ego e não às necessidades do ser, parafraseando o Osho novamente, a gente se sente oco, a gente fica vazio. Peraí, eu conquistei tal coisa e agora minha vida perdeu a graça, porque aquilo que eu mais queria eu já conquistei. Mas a vida só vai ter graça quando você conquistar o principal, que é a si mesmo. E todos nós, gente, a gente tem um potencial gigantesco dentro da gente, de amor, de alegria, de gratidão. Todo mundo já nasceu com esse potencial, porque a gente é uma extensão da fonte criadora, né? Só que muitas vezes a gente fica tão preso aos desejos do ego, olhando para fora, olhando para coisas que outras pessoas nos ensinaram a valorizar, outras pessoas disseram que é bom. A gente fica tão preso a isso e querendo mostrar que tem, que conquistou, que conseguiu e querendo ostentar. Só que mais cedo ou mais tarde a conta chega e há um preço a se pagar em relação a isso. E a conta que chega é essa sensação de mal-estar, de vazio, de falta de preenchimento, de uma vida sem sentido. A pessoa ela fica se perguntando, mas qual que é meu próximo objetivo? O que eu vou desejar agora? E não é uma questão de desejar, é uma questão de se autoconhecer para que você pare de desejar e para que você perceba quais são as reais necessidades do seu ser, o que realmente nutre a sua alma, o que realmente te preenche. Isso não significa, obviamente, é importante deixar isso claro para ninguém se confundir, isso não significa que você não possa ter as coisas do mundo. Pelo contrário, você pode ter uma vida muito boa, muito confortável, muito próspera. Isso é bom também. Mas a questão é, não é isso que vai trazer o preenchimento real. Porque o preenchimento real, ele vai vir desse estado de consciência, que é um estado mais elevado, mais profundo, mais conectado com o sagrado, com o divino, né? Então, quando você consegue olhar para essa realidade
sem estar apegado à dualidade da mente, que a dualidade da mente ela é muito caótica, ela quer uma coisa, depois quer outra, depois quer outra, nunca tá bom, nunca tá satisfeita. Eu lembro daquela música do Djavan que fala muito sobre isso, aquela música que se chama Seduzir, que ele dizia assim: nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. E muitas vezes a gente tem um fundão, né? A gente deseja, conquista e deseja mais e nunca tá bom e sempre a gente tá se sentindo vazio e a vida sem graça. A vida só fica sem graça e sem sentido quando a gente tá desconectado da nossa essência, da nossa energia amorosa, dessa conexão com o sagrado, com o divino, né? Porque a gente fica muito no superficial. E mergulhar dentro da gente, integrar nossas sombras, encarar nossos medos, né? Viver as dores para que a gente se permita também viver o prazer, porque prazer e dor são as duas faces da mesma moeda, como falava o Osho. Quando a gente se permite integrar esses opostos e mergulhar dentro da gente mesmo, é claro que esse é um processo doloroso, não é muito confortável fazer isso. Muitas vezes a gente prefere não olhar para essas coisas, né? A gente prefere se anestesiar com as coisas do mundo e ficar conquistando relacionamentos ou coisas materiais para ter essa ilusão de preenchimento, que a gente não quer olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente nutre. Então a gente fica se abastecendo temporariamente desse fast food que não nutre a alma para tentar se enganar. Só que aí mais cedo ou mais tarde vem a sensação de vazio. E essa sensação de vazio ela é muito interessante, porque é um convite da vida, é um convite dos amigos espirituais, para quem acredita nisso. Esse é um canal espiritualista, então aqui acreditamos nos amigos espirituais. É um convite deles para a gente falar: opa, peraí, o que falta eu olhar? O que falta eu integrar dentro de mim? Por que a minha vida está sem graça, está sem sentido? Às vezes a gente está sentindo falta de uma coisa que a gente não sabe muito nomear o que é. A gente fica sentindo esse vazio, esse tédio, essa monotonia por já ter atingido um certo objetivo. Aí a gente acha que tem que desejar outra coisa e a gente fica se anestesiando, né, nessa busca sem fim, olhando para fora, sem olhar para aquilo que realmente importa. Só que aí chega uma hora que a gente fala: não, eu tô sentindo falta de alguma coisa mais profunda. Porque essas coisas do mundo que eu tô conquistando não estão me satisfazendo. O que me satisfaz é muito mais a busca, a competição, a comparação do que a coisa em si. Tem alguma coisa errada. E aí nesse momento a vida está nos convidando a olhar para dentro. Então esse vazio ele é um sintoma muito interessante. Quando a gente começa a sentir tédio, isso é um bom sinal. É um sinal de que a gente está cansando de atender essas demandas do ego. O tédio, assim como a febre, por exemplo, a febre é um sintoma de uma infecção, geralmente de algo maior. Ela não é a causa, ela é a consequência. Ela está sinalizando que algo precisa ser transformado na sua saúde, né? O tédio é a mesma coisa. Quando você começa a sentir muito tédio, essa sensação de desgosto, mal-estar, nada preenche, isso é um sintoma interessante de que tem algo dentro de você que não está sendo integrado, olhado ou acolhido conforme deveria. E que é preciso parar, é preciso deixar de fazer as coisas como um autômato, fazer só por fazer, por obrigação, fazer com reatividade, sem presença, sem percepção, sem consciência. Senão a vida passa, a gente olha para trás e a gente fala: nossa, eu já vivi tudo isso, nem percebi, nem notei, porque eu não estava presente. Eu não estava ali quando a vida estava acontecendo. Eu estava com a cabeça em outro lugar, estava com medo do futuro, estava planejando outras coisas, eu não estava presente quando a vida estava acontecendo. Aí a vida foi acontecendo, eu fui me deixando levar, né? Muitas pessoas às vezes têm essa percepção quando acabam envelhecendo: nossa, eu me deixei levar por um monte de coisa, eu fui reagindo como um autômato, sem muita percepção, sem parar, observar o que eu sentia, sem perceber quais eram os meus valores, no que eu realmente acreditava, sem me preencher da minha essência. E aí chegou um momento que eu tinha muitas conquistas de coisas materiais, mas
aquilo não tinha um significado real. Porque faltou essa conexão com algo maior, com a oração, com Deus, com a fonte criadora, seja lá como você queira chamar. E é só quando a gente tem essa coragem de se conectar com essas coisas mais amplas, mais sagradas e mais profundas, que a gente consegue transcender muitos dos desejos do ego para reconhecer as reais necessidades do nosso ser, da nossa essência. Aí é bacana porque a nossa amorosidade aumenta, a gente se torna uma pessoa mais amorosa no trato com os outros, uma pessoa mais compassiva em relação às limitações alheias, uma pessoa mais tolerante, mais gentil. E aí, ao fazer gentileza para as outras pessoas, a gente começa a ter as nossas gentilezas também sendo retribuídas. E aí a gente percebe que o que realmente nos preenche, o que dá sentido para a vida, são essas trocas generosas, é você fazer caridade para alguém que precisa, é você ser generoso com alguém, é você não ficar numa postura de esperar receber o bem do outro, mas se reconhecer como alguém que pode ser um agente de luz na vida do outro. Então você não fica assim falando mal do outro porque o outro não te deu, o outro não fez por você, o outro foi assim ou assado. Não. Você percebe nesse estado de consciência mais elevado que você tem o potencial de transformar o ambiente que você está e de ser o lótus no meio da lama. E quando você reconhece o seu verdadeiro poder, e esse é o real despertar, que é quando você reconhece o significado da sua essência crística, você percebe que você não precisa esperar o mundo mudar, as pessoas te tratarem bem, o mundo ser melhor para você ficar bem. Não, porque você pode ser uma fonte de luz, de amor, de beleza, de graça, de alegria no ambiente que você tiver. E com a sua própria vibração, você consegue transformar aquele ambiente. Você consegue contagiar as pessoas no entorno. E você vai percebendo com o tempo que essas são as reais necessidades do ser. Essa amorosidade nas relações interpessoais, essa percepção, essa generosidade. É isso que dá graça à vida, que dá sentido. Não é ficar conquistando coisas do mundo assim como um autômato, sem parar, sem olhar para dentro. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai ficar muito sem sentido e muito sem graça para você. E você vai perceber que o preenchimento, ele sempre, sempre, sempre é interno, ele nunca é externo. Tudo que você conquista fora, sem antes conquistar dentro, nunca vai te trazer um sentido real para a vida. Então essa é a minha sugestão amorosa para vocês hoje. Se fez algum sentido, deixa seu like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Convido a todos que sentem afinidade com a minha energia a entrarem no meu clube de assinaturas. Já são mais de 60 vídeos inéditos com conteúdo muito bacana, muito profundo, sobre autoconhecimento, astrologia, relacionamento, espiritualidade, temas que eu não abordo tão profundamente aqui no canal. O clube é muito bacana porque é para um público bem específico, bem seleto, que realmente gosta do meu trabalho e faz questão de estar nesse ambiente. Então lá eu consigo falar coisas mais profundamente que eu não falo tão abertamente aqui no canal. Então se você gosta do meu trabalho, se você quer ter acesso a esse conteúdo mais profundo e inédito, eu te convido a assinar o meu clube de assinaturas. O link para inscrição está aqui embaixo, no box de informações, na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.